Boa tarde a todos. Alegria participar desse projeto. Pediram que eu começasse divulgando. Eu sou professor de história, certo? Mas eu vou divulgar o tema da redação. Vocês podem tomar nota, por favor. Tema da redação: a mobilidade em favor do crescimento urbano. A mobilidade, tudo bem? Em favor do crescimento urbano. A mobilidade em favor do crescimento urbano. Gustavo, me explica um pouquinho, rapidinho, do que esse tema está querendo tratar. Turma, a gente vive em uma cidade que já sofre, né, Fernandes, seríssimos problemas de mobilidade urbana. Inclusive, uma das medidas que eu fiquei sabendo, o Fábio comentou, a Prefeitura vai disponibilizar nas próximas semanas ônibus para facilitar a chegada de vocês aos terminais, para poder diminuir os nossos problemas de mobilidade. Rio de Janeiro viveu essa semana, uma semana diferente, não é verdade? E é muito legal ver os jovens se reunindo para estudar, como é o nosso caso, os jovens se reunindo para rezar, como foi o caso lá do Rio de Janeiro. Mas em um dos dias o metrô pifou, com 3 milhões de pessoas precisando dele. Se em condições normais ele já não funciona a contento, quanto mais com 3 milhões dependendo dele. Então, os temas paralelos aqui, as cidades planejadas e não planejadas. Nós vivemos em uma cidade planejada, pessoal? A nossa cidade é planejada ou não? Longe de ser planejada. Nós temos que administrar o caos, a figura dos transportes alternativos, novas tecnologias de trânsito, enfim. Comecei cumprindo um favor para divulgar aqui com o maior prazer o tema da redação. Repetindo, qual é o tema? A mobilidade em favor do crescimento urbano. Vamos cumprir nosso papel? Agora já foi. Viu, Fábio? Recado dado, tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre história, especificamente história do Brasil. Qual é o tema que eu quero comentar com vocês nesta tarde? Os movimentos populares, os movimentos sociais do final do século XIX para a transição para o século XX, mesmo antes, do século XVIII para o século XIX. Você já ouviu falar sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, o período joanino? Pois eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas, por favor, de antemão, não posso me furtar de comentar com vocês o contexto da visita do Papa Francisco. Como é que isso pode ser cobrado numa prova, certo? Papa Francisco veio ao Brasil, foi embora hoje, e trouxe um recado de muita humildade, de muita sensibilidade, mas não é disso exatamente que eu quero falar. Primeiro Papa americano, primeiro Papa sul-americano, para ser mais exato. Isso é tema bom para ser indagado. A gente inicia e nunca diz a página. É para poder incentivar a autonomia do aluno. Que coisa boa. 69, página 69. Muito obrigado. Muito obrigado. Só confirmar aqui. Página 69. Todo mundo na página 69, por gentileza. Voltando para cá. Papa Francisco, primeiro Papa fora do cenário europeu, primeiro Papa sul-americano. Tema bom para ser cobrado. Tema 2. Papa Francisco da Companhia de Jesus. Um Papa jesuíta. Nunca antes tínhamos tido um Papa jesuíta. Isso é impressionante. O Enem, com suas competências e habilidades, não costuma cobrar as diferentes áreas do conhecimento ao longo do tempo. Que tal comparar a Companhia de Jesus na época da colonização com a Companhia de Jesus agora? O papel desempenhado pelos jesuítas naquele tempo e o papel desempenhado por este jesuíta agora. Turma,
Os jesuítas que vieram no século XVI, vieram dispostos a dialogar com os nativos ou a impor a sua religião? A proposta era da imposição, não havia a ideia do diálogo. A Companhia de Jesus veio para catequizar, a Companhia de Jesus veio para impor aos nativos a sua religião. Se eu comparar com esse jesuíta que esteve por aqui essa semana, um jesuíta que tomou chimarrão com o povo, visitou a casa do povo, participou de cultos ecumênicos, a proposta da congregação. Gustavo, eu não concordo com a visita dele, não. Isso aqui é uma abordagem de prova. Eu estou dizendo como é que a prova vai cobrar. A prova não vai perguntar se você concorda ou discorda da visita do Papa, não. A prova pode cobrar a sua reflexão a respeito da visita dele. Um Papa jesuíta, comparando com o papel da Companhia de Jesus no século XVI. A Companhia de Jesus que foi criada por um padre chamado Inácio de Loyola. O padre Inácio de Loyola. O padre Inácio de Loyola teve uma importância muito grande para a criação da Companhia de Jesus, certo? Companhia de Jesus chegou a ser... Os jesuítas foram expulsos do Brasil, você se recorda disso? Os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Os jesuítas foram expulsos. Gustavo, por que os jesuítas foram expulsos? O seu poder estava ameaçando a autoridade do próprio Estado português. E naquele período, já que estamos no momento de educação, presta atenção, quem era responsável pela educação da colônia naquele período? Os jesuítas. Inclusive o Brasil ainda hoje tem muitas universidades católicas jesuítas, certo? Se o ensino já não era de tamanha qualidade naquela época, quando os jesuítas foram expulsos, isso beirou o caos. A expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal trouxe um contexto extremamente prejudicial para a colônia brasileira naquele período, certo? Então, preciso conectar a visita do Papa e os políticos estavam querendo aproveitar e capitalizar a visita do Papa a seu favor. Não sei se vocês acompanharam a primeira fala do Papa. Primeira fala do Papa, a presidente da República de um lado, presidente do Senado, presidente da Câmara, repleto de políticos. E ele lá fora só lendo sobre as manifestações. Primeiro comentário que o Papa fez, olhando cercado de alguns políticos: não trouxe ouro nem prata. Não trouxe ouro nem prata, trouxe o nome de Deus. Não trouxe uma abordagem econômica, trouxe uma perspectiva religiosa, certo? Por favor, o contexto da aula de hoje. O que acontecia no mundo, o que acontecia no Brasil, na transição do século XVIII para o século XIX. Vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva da economia, certo? Qual foi a primeira grande atividade econômica do Brasil, pessoal? O Brasil, no começo, dependia da plantação de cana. Então, a economia predominantemente açucareira. Açúcar foi a nossa primeira pedida. Com a crise açucareira, foi deslocado o eixo para a região sudeste, centro-oeste e sudeste. Você traz a questão da mineração. Depois do açúcar, prioridade para mineração. Detalhe peculiar, meus jovens, é bom vocês observarem que atividades subsidiárias existiam. O Ceará nem se destacou no açúcar, nem se destacou na mineração. O Ceará vivia do binômio gado-algodão, pecuária e o algodão. A pecuária e o algodão. A atividade mineradora, ela, no contexto do século XVIII, vocês sabem que o século XVIII é conhecido como o século do ouro. Exatamente no momento que a gente conseguiu encontrar uma atividade extremamente lucrativa, que foi a atividade da mineração, certo? O Brasil se endivida severamente em relação à Inglaterra. Aliás, quem se endividou com a Inglaterra foi Portugal e, por extensão, o Brasil. Porque o Brasil, naquela época, ainda não podia se endividar, porque ele não era independente. O Brasil só falava
em nome de... Aliás, Portugal falava em nome do Brasil. No começo do século XVIII, foi celebrado um tratado entre Portugal e Inglaterra, chamado Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e dos Vinhos, o que fez com que o Estado português ficasse extremamente endividado em relação à Inglaterra. E como foi que os ingleses resolveram cobrar isso? Como foi que Portugal conseguiu pagar um pouco dessa dívida? Com o nosso ouro. Costuma-se falar acerca da mineração. A mineração deixou, olha que expressão interessante, boa de Enem, boa de prova. A mineração deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Presta atenção, buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. O nosso ouro foi imprescindível, o nosso ouro foi vital para o contribuímos decisivamente para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Por que eu estou fazendo todo esse cenário, todo esse bastidor da economia? Porque eu só posso falar dessas manifestações. Eu não tenho como entender a Inconfidência Mineira, por exemplo. Eu não tenho como entender a Inconfidência Mineira sem relacionar com a crise da mineração. Com a crise da mineração. Eu não tenho como entender a Conjuração Baiana e mesmo a Revolução Pernambucana sem discutir a insatisfação em face da grande elevação dos impostos. Posso ou não posso dizer que a carga tributária no Brasil de hoje é a maior de todos os tempos? Nós nunca pagamos tantos impostos quanto hoje. Isso em outras épocas foi motivo, preste atenção, isto em outras épocas foi motivo de Inconfidência Mineira, de Conjuração Baiana, de Revolução Pernambucana, e agora o gigante está acordando e está indo às ruas. Jovens, nós vimos essa semana, o que me deixou muito preocupado, os manifestantes se confrontando. O pessoal das manifestações políticas criticando o pessoal das manifestações religiosas lá no Rio de Janeiro, considerando alienação participar de manifestação religiosa. Mas a gente tem que respeitar a opção de todo mundo. Inclusive, um dos gritos deles era o seguinte: todo mundo junto, eles se encontraram e disseram: não é procissão, é manifestação. E quem disse que procissão não é manifestação? Nenhum pode criticar o outro. Na realidade, estavam juntos. E quando o Papa foi falar sobre as manifestações, os políticos se desesperaram, porque o Papa disse: eu quero a minha igreja nas ruas. Aí o pessoal botou a mão na cabeça: pelo amor de Deus, se o pessoal já está indo para as ruas sem ninguém mandar, quanto mais o Papa dizendo que quer a igreja nas ruas. O Papa dizendo que quer que as pessoas sejam sujeitos da sua própria história. Mas é isso que o Brasil está começando a fazer. Nós, e o estudo da história é vital para isso. O estudo da história é um instrumento de transformação social. Através do estudo da história, você consegue perceber de forma crítica a sociedade em que você está inserido. Observar o contexto econômico é tentar perceber a importância do cenário político. Eu estou mostrando para vocês o que acontecia no Brasil na virada do século XVIII para o século XIX. E como estava Portugal? Turma, Portugal, por muito tempo, viveu sob a influência francesa, mas já estava passando para a dependência da Inglaterra, certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Brasil de hoje, século XXI. Qual é o principal parceiro econômico do Brasil atualmente? Quem é que compra mais os nossos produtos? Se chama China. A China superou os Estados Unidos na relação comercial com o Brasil. Nós não podemos ignorar o fator China. A China é indiscutivelmente uma realidade. Eu não posso dizer, não, a China vai ser, a China não vai ser, não, a China é. A China é uma referência na economia, claro,
com muitas questões sociais para resolver. Com muitas questões sociais para resolver. O Brasil faz parte com a China de um grupo, são os BRICS. B-R-I-C-S. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. South Africa. O S é de África do Sul em inglês, certo? Perguntinha curiosa para vocês. Desses 5 aqui, qual é o que tem o maior PIB? Qual é o que tem o maior PIB? Obrigado. É a China. Pergunto, qual é o segundo maior PIB desse grupo? Brasil, Índia, China, Rússia ou África do Sul? Depois da China, surpreenda-se, Brasil. O PIB do Brasil supera o da Índia, supera o da Rússia. Gustavo, quer dizer que o Brasil está crescendo? O Brasil, entenda, os nossos índices não são índices tão elásticos de crescimento, mas o nosso PIB destes é o segundo, certo?